Nacional das Promotorias de Justiça e Conflitos Agrários e também membro da Comissão Nacional de Combate. Caminhar bastante no sentido da conciliação e mediação dos conflitos. Está aqui presidindo essa mesa com a presença também do magistrado Horácio Miranda, do Pará, onde temos várias agrárias que funcionam dentro daquele modelo, né, desembargador, que foi trabalhado, sugerido pela nossa Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo. E os senhores viram que é um magistrado que tem capacitação na área do direito agrário. Esse é o grande avanço, além da própria individualidade de cada um dos magistrados, mas esse é o grande avanço que o Estado do Pará ele já vem trazendo e informando aqui para a gente. Nós fomos para lá, né, desembargador, para que as varas agrárias fossem criadas. E hoje o Pará empresta aqui a presença do doutor Horácio para trazer luzes para Minas Gerais, para a resolução dos conflitos. Tenho certeza, reflexão, e para que a gente possa discutir, não necessariamente dentro da palestra de Vossa Excelência, que certamente já tem os contornos, mas que a gente possa estabelecer umas discussões. Não tenho dúvida que essa questão trazida pelo novo Código de Processo Civil, que é mediação, esse instituto passa a ser o instituto principal nos processos, dos processos que versem sobre conflitos coletivos pela posse da terra rural e urbana. Ou seja, os conflitos sociojurídicos urbanos e rurais, vertidos em feitos judiciais, esses conflitos têm que ter como instituto que vai primar sobre qualquer outro, além dos outros princípios que orientam o processo, mas esse princípio deve primar sobre todos os outros, que é o princípio da mediação, onde vai se tentar ali as chamadas conciliações. Agrário, processo coletivo urbano, sem mediação, é nulo. A discussão precisa passar por isso, é nulo. Nós não podemos mais admitir que num conflito intersubjetivo com tantos reflexos, notadamente no campo do trabalho, da moradia, da dignidade da pessoa humana, ele chegue à execução de uma ordem judicial sem essa mediação. Eu conversava aqui com o Major Mendes, que compõe a mesa de diálogos do governo do Estado de Minas Gerais, e a gente fazia algumas conversas, e ele, ainda que não de uma forma definitiva, mas para que apenas tenhamos uma ideia. A retirada por ordem judicial, apoio à ordem judicial de 63 famílias, custa em média R$140 mil. Isso dá pelo menos 2 boas viaturas para a Polícia Militar, sem retirar, evidentemente, o sofrimento levado aos trabalhadores rurais, e tem com absoluta certeza a própria tropa. Né? Olha, num outro caso aqui, em que tínhamos apenas 50 pessoas, eu falei de 63 famílias no outro, mas aqui é de 50 pessoas com um custo de R$22 mil. O Estado brasileiro não pode mais fazer isso. Ele precisa de uma jurisdição consistente para que a gente tenha, ao ter que usar a ordem judicial, uma situação que tenha passado necessariamente pela mediação. Nós sempre defendemos isso. Agora, isso está expresso em Código de Processo. Então, há uma mudança de rumo ainda para os que não queiram mediar. Não é querer ou não. O Código de Processo Civil estabelece isso como dever. É dever do Estado. E é dever do Poder Judiciário, é dever do Ministério Público, é dever do Executivo, é dever de todos. Né? Essa é a questão que precisa ser enfrentada. O Código traz, por exemplo, a questão de que admite-se hoje a liminar possessória quando se tenha mais de ano e dia da ocupação. Isso não possibilitava no outro código. Entretanto, isso deve passar necessariamente por uma audiência de mediação, de justificação de mediação. Agora, tem uma norma também que vem nesse código, que também, apontando todo nesse sentido, que diz que
se entre a propositura da ação e o momento do cumprimento da decisão liminar tiver mais de 1 ano, é necessária a realização de audiência de mediação. Quantos casos desses nós não vislumbramos no país e no estado de Minas Gerais? Agora, vê como é que nós, do direito agrário, estávamos nos antecipando a essas questões quando o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e depois outros tribunais de justiça, como é o caso do Pará, veio a estabelecer a necessidade de comparecimento do juiz ao local do conflito para mediar, a vista prévia dos autos ao Ministério Público. Nessas resoluções, aqui, recentemente, há praticamente 1 ano atrás, a criação do SEJUS, que é esse centro de conciliação do Tribunal de Justiça, através do presidente Pedro Carlos Bittencourt, e que é coordenado pelo Dr. Alberto. Ou seja, nós estávamos, na verdade, aparelhando fisicamente, concretamente, aquilo que o Código de Processo Civil já se mostrava através do seu anteprojeto, né, e através do seu projeto faria no campo da legislação. Nós já estávamos aqui fisicamente praticando esses atos, como vocês terão a oportunidade de ouvir do próprio magistrado que está aqui, Dr. Horácio Miranda. A própria vigência do Código, então, nos aponta esses institutos e nos apontam a necessidade deles serem discutidos. Daí que eu falei da importância dessa discussão. Nesse primeiro momento, nós temos 12 dias de vigência de um código. Nós temos inúmeros conflitos sociojurídicos urbanos e rurais no Brasil. Quais são os instrumentos que hoje foram colocados à disposição para que a gente possa levar isso no plano da judicialização dos conflitos, na jurisdição, na intervenção dos componentes, das instituições que devem ser ouvidas, devem participar desse processo. Bem, essa foi a ideia que não moveu só o Ministério Público e o Afonso, não. Moveu o governo do Estado, que inclusive criou uma mesa em que são feitas diversas negociações. Infelizmente, nós temos que deixar isso registrado, não é feita mais mediação pelo juiz agrário atual. E o Estado se viu compelido a criar essa mesa, doutor Horácio, já no campo da execução da ordem. E o Tribunal de Justiça criar o SEJUS no campo da execução da ordem. Você já vem numa fase posterior em que a situação de conflito ela se encontra, às vezes, até mais atritosa em razão da concessão de uma liminar. A liminar, nesse caso, ela só vem acirrar o conflito e prejudicar a mediação. A mediação ela tem que vir antes, preferencialmente antes. E chego até a dizer, olha, o Estado brasileiro, com os recursos que tem hoje, nós sabemos de toda a crise que vem passando no Brasil, questão que foi já vivenciada pelo mundo todo e ainda diversos países do mundo vivendo problemas financeiros. Mas como é que a gente pode, por exemplo, exigir o cumprimento de uma ordem pela Polícia Militar, de uma ordem que não foi mediada ainda? Defendo que todas as decisões judiciais sejam cumpridas. Agora, se houver racionalidade no cumprimento das ordens judiciais e razoabilidade, deve o Poder Executivo primar em dar o seu apoio para as ordens judiciais que chegaram até eles e já foram mediadas. Porque se retiram pessoas para depois se compor o litígio, não. Vamos exaurir a mediação. E se tivermos de usar a força para cumprimento da ordem judicial, é muito ruim afirmar isso do plano dos sonhos, no plano da obtenção da terra, da moradia, mas a ordem judicial... A ordem judicial vai ser cumprida sim. Nós defendemos sim o cumprimento da ordem judicial, mas vamos trabalhar para que essa ordem judicial já traga em si, né, o máximo de exaurimento que a gente tenha na questão da mediação. A mediação é que resolve conflitos. Todos nós sabemos. Doutor Alberto, e finalizando, doutor Alberto, o primeiro levantamento que foi feito na época do doutor Cássio, nós começamos a trabalhar ali de outubro até janeiro, vamos dizer assim, o levantamento do Dr. Cássio, de 25 conflitos agrários que tínhamos na época e que trabalhamos, 23 foram solucionados com mediação.
O que vem se repetindo depois com o doutor Renato Dretti, com o doutor Alberto e com o antes do doutor Alberto, o doutor Oswaldo Firmo e com o doutor Alberto. Bem, o que temos hoje precisa ser revisto. Agora, revisto já dentro dessa concepção.